Olá pessoas, esse é o canal Estranho e o Extraordinário, eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo da série Criaturas. E para contar a nossa história de hoje, nós vamos viajar para Indiana, numa cidadezinha pequena com um nome complicadíssimo e hilário de Churubusco, ou algo do tipo. Morar nesse lugar deve ser estranho quando você vai enviar cartas. A sorte deles é que ninguém mais envia carta, né? Pois bem, essa cidade seria uma cidade como qualquer outra. Não teria nada de diferente para mostrar do que centenas, dezenas, milhares de cidades ao redor do mundo, não fosse por um detalhezinho que a tornou conhecida no mundo todo, pelo menos para quem se interessa por esse tipo de assunto como nós aqui do canal. Acontece que há quase 71 anos, mais ou menos isso, esta cidade seria o lar de um monstro, a lendária Besta de Busco. Quando você ouve esse nome, né, a palavra besta soa intimidador, né? É uma coisa que deixa a gente meio retraído já, a gente já pensa em coisas ferozes. Mas acontece que a Besta de Busco seria, na verdade, uma tartaruga gigantesca, mas uma tartaruga. Isso já torna tudo um pouco menos assustador, vamos combinar. A gente não costuma ter medo de tartaruga. Mas acontece que a tartaruga de Busco, né, a Besta de Busco, seria simplesmente a maior tartaruga que existe ou já existiu. Os registros que falam sobre ela dizem que ela teria o tamanho do topo de um automóvel. Isso só nos primeiros registros. O pescoço teria o tamanho de um tubo de fogão. Sabe, aqui no sul principalmente as pessoas estão acostumadas com aqueles fogões a lenha que tem o cano enorme, né, a chaminé. O pescoço teria aquele tamanho. E a cabeça seria do tamanho de uma criança. As dimensões são realmente impressionantes. Mas as curiosidades sobre a Besta de Busco não param por aí. Nós vamos indo de uma maneira razoavelmente cronológica e vocês vão percebendo que é realmente uma história curiosa. A primeira aparição que teve digna de registro, vamos dizer assim, a primeira aparição que recebeu atenção teria acontecido em 1948. Dois homens que estavam pescando, estavam pescando no lago, de repente afirmam ter visto a criatura nadando na superfície. O nome desses homens eu já considero um espetáculo à parte. Um deles se chamaria Blue Water. Blue, né? É para matar mesmo. O outro, William Charley. Esse já é mais comum. Pois bem, eles foram os primeiros a ver. Só que ainda em 1948, um certo Gale Harris, que tinha uma propriedade na beira do lago, né, desse mesmo lago, o Lago Falk, falou que viu a criatura também. Né? Ainda nesse mesmo ano. Mas o que tem de mais curioso sobre a Besta de Busco é que talvez seja um caso que eu não diria que é único, mas que é um dos poucos, sem dúvida, é que ela teria sido vista por uma multidão. Em 1949, a Besta de Busco teria sido vista por mais de 200 pessoas
ao mesmo tempo na beira do lago. Temos aí realmente um caso digno de nota, porque não estamos falando de gente que afirma ter visto num dia, 3 dias depois outra pessoa isoladamente afirma que viu também. Não, seriam 200 pessoas ao mesmo tempo que teriam visto a besta no Lago Falk, porque houve uma tentativa de atraí-la. E como eles tiveram essa ideia brilhante de atraí-la, pegaram um pato, amarraram ele numa linha e ficaram andando pelo lago com aquele pato puxando, e isso teria atraído de fato a besta. Eu achei isso bem interessante, porque como eu disse, eu não conheço muitos casos, na verdade muito poucos, em que um grande número de pessoas ao mesmo tempo afirma ter visto uma criatura que foge de qualquer padrão científico. Mas a besta de Busco tem isso a favor dela. Não preciso nem dizer que a cidadezinha tornou-se, conhecida do dia para a noite. É como eu citei aqui certa vez no caso do ET de Varginha, aqui no Brasil. No caso do Homem-Mariposa, a cidade abraçou isso, a cidade usa isso em seu favor. Eles se referem como a cidade da tartaruga para atrair turistas e tal. O que ninguém pode culpá-los, Pensa comigo, num dia você é uma cidadezinha de Indiana que ninguém conhece, no outro dia você está nas páginas dos jornais porque você tem uma tartaruga gigantesca. Quanto à descrição da tartaruga, nunca houve muito consenso. Em geral não há consenso na descrição dessas criaturas, Mas no caso dela não há muito consenso. Há quem diga que ela é carnívora e perigosa, que ataca pessoas principalmente à noite, Há quem diga que ela, além de gigantesca, possui um rosto humano. Sabe como tantas criaturas metade animal, metade humano, tipo licantropos e coisas do tipo, Essas informações desconexas e variadas correm até hoje, mesmo diante dessa situação de que 200 pessoas ao mesmo tempo teriam visto o animal. Isso sempre me faz lembrar de uma frase que eu li certa vez num texto jurídico que eu estava lendo. Eu leio um monte de coisa estranha, gente. E um advogado afirmou que a testemunha é a prostituta das provas, Que em outras palavras não dá para confiar muito nas testemunhas. Bom, 200 pessoas teriam visto a besta de Busco e não conseguem descrever o animal com exatidão. Existem opiniões sérias a respeito? Existem. Alguns especialistas do assunto, zoólogos, afirmam que a tartaruga, caso exista, provavelmente se trata de uma espécie realmente gigantesca, não catalogada, teria o tamanho de uma pequena montanha, e esse animal passaria muito, muito tempo no fundo da água, nas profundezas, e sairia só de vez em quando para a terra, sem que eles consigam explicar direito também por que o animal faria isso. Se você parar para pensar, e se você tiver que escolher entre uma tartaruga gigantesca que vive nas profundezas de um lago e uma tartaruga gigantesca com cabeça humana que come gente, eu acho que eu vou ficar com a tartaruga que vive no fundo do lago, porque pelo menos merece mais critério. Bom, gente, nunca houve nenhum consenso, a ciência não conseguiu provar a existência, também não conseguiu provar que não existe. Este eu acho que é sempre o ponto central das lendas e das criaturas míticas, lendárias, Não tem ninguém para afirmar que o bicho existe, mas não tem ninguém para afirmar que ele não existe. Permanece até hoje uma incógnita.
Ainda há alguns relatos mais recentes de pessoas que afirmam terem visto, tipo o monstro de Loch Ness, que sempre tem alguém dizendo que viu, mas jamais foi provado, na minha opinião, jamais vai ser pro bem da cidadezinha que vai sobreviver desse turismo. Por hoje era isso. Um abraço a todos. Fui!